O impacto da propaganda antinazista. O nazismo foi um movimento contra a democracia, provindo da derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. Seu líder, Adolf Hitler, instaurou uma política terrorista na Alemanha, o que levou milhares de mortes, inclusive a dele, em 1945. Mas, para entendermos melhor o nazismo, devemos entender a situação em que o mundo se encontrava e os fatos históricos que influenciaram tal ideologia. A resistência alemã ao regime nazista foi marcada por diversos atos, nos quais milhares de pessoas resistiram tanto de forma violenta quanto pacífica. Entre os atos de boicote à ordem estabelecida, destacam-se a desobediência civil, participação de missas proibidas pelos nazistas, oferecimento de abrigo e esconderijo a judeus e demais perseguidos, e ainda o auxílio na fuga destas mesmas pessoas da Alemanha, para que não fossem enviadas a campos de concentração e extermínio. Entre os primeiros adversários dos nazistas, encontravam-se os comunistas, os socialistas e os líderes sindicais. Os atentados organizados contra a vida de Führer também assumiram caráter de resistência. Dois atos os quais merecem citação são os do carpinteiro Georg Elsen, que plantou uma bomba-relógio na cervejaria de Munique, a 8 de novembro de 1939, que explode bem depois do líder nazista fazer seu discurso, bem mais curto naquela exata ocasião. E o mais conhecido, retratado até o filme, foi o atentado à bomba de 20 de julho de 1944, quando o coronel Klaus chega à Toca do Lobo, o quartel-general de Hitler, para participar de uma reunião junto com estes e mais 23 generais e oficiais, deixando uma maleta com explosivos debaixo da mesa, onde estavam todos reunidos. Deste segundo atentado, Hitler sai apenas com alguns ferimentos. Na União Soviética, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Grécia e Polônia, os membros da resistência, chamados de partisans, ofereceram resistência armada e realizaram atos de sabotagem contra os nazistas. Merecem destaque ainda o movimento de resistência de jovens alemães conhecido como Rosa Branca, Weiße Rose, atualmente em Munique e em Hamburgo, cujos líderes eram irmãos Hens, Sophia Scholl, Alexander Morel, Wilf Graff e Christopher Prosby. Seu grupo distribuiu uma série de panfletos nas caixas de correio de intelectuais, condenado à resistência passiva contra a guerra e a opressão intelectual pelos nazistas. Os textos revelavam o alto nível cultural dos seus redatores e apelavam aos valores religiosos. Reproduções do último panfleto, feitas na Inglaterra, foram jogadas pelos aviões britânicos sobre território alemão. Descoberto enquanto depositavam suas mensagens nos corredores do prédio principal da Universidade de Munique, os irmãos Hens e Sophia Scholl foram presos pela Gestapo. Junto com Christopher Prosby, foram julgados no dia 22 do mesmo mês. Em pouco mais de 3 horas de julgamento, foram condenados à morte e executados no mesmo dia. Os demais membros do grupo foram executados após julgamentos sumários, entre abril e outubro de 1943. O objetivo dos panfletos era abalar a confiança dos alemães no Führer, despertar ao menos um mínimo de dúvidas sobre a veracidade da propaganda feita pelo regime e alimentar eventuais células de resistência no próprio povo alemão. O movimento surgiu menos de uma ideologia política e mais da indignação com a forma como os alemães aceitavam o nazismo e a guerra feita em seu nome. A coragem dos membros da Rosa Branca ficou conhecida em toda a Alemanha ainda no decorrer da Segunda Guerra. O escritor Thomas Mann reconheceu seus méritos publicamente, num pronunciamento transmitido pela BBC no dia 27 de junho de 1943. Reproduções do último panfleto da resistência estudantil, feitas na Inglaterra, foram jogadas pelos aviões britânicos sobre território alemão. Durante o segundo semestre de 1943, a Gestapo descobriu em Hamburgo um grupo de resistência que divulgava os panfletos do movimento de Munique. Dos 50 participantes, 8 universitários foram condenados à morte. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, o governo obrigou a Disney a fazer um desenho com um pensamento antinazista. Então, foi criada a face do Führer, que tinha como personagem principal o Pato Donald. O desenho foi muito premiado e ganhou o Oscar de melhor curta animado. E também foi eleito o 22º melhor curta de animação da história do cinema estadunidense, aonde o Pato Donald vive na Alemanha nazista, onde ele trabalha 48 horas direto em uma fábrica de produção em série de armamento bélicos pesados, além de fotografias produzidas em série do Führer, Adolf Hitler. Assim, Donald não aguentava mais trabalhar e acaba sofrendo um colapso nervoso com alucinações em que tudo se transforma em produto de artilharia.